Olá, meus caros, eu sou o professor Rodolfo Cronenberg Hart, sou juiz federal, autor de algumas obras em direito processual civil. Fui aprovado no concurso aos 25 anos de idade, isso há mais de 20 anos atrás, e desde então leciono preparando candidatos para concurso, inclusive já há muitos anos aqui na Verbo. E como vocês bem sabem, no dia de 21 de março de 2023, foi publicado no Diário Oficial da União a abertura do concurso, né, o edital de abertura para o próximo concurso para preencher vaga de juiz federal substituto do Tribunal Federal Regional da Primeira Região, TRF da Primeira Região. Então, foi nessa data, em terça-feira, 21 de março de 2023, foi publicado o edital e, acreditem, é importantíssimo compreender como serão as etapas do concurso, a divisão das disciplinas, a banca, e o nosso edital já traz grandes informações a respeito disso, tá? Então, acho que esse é o nosso ponto de partida, por mais que você já esteja se preparando para o concurso público, às vezes até para outras carreiras jurídicas também. A partir do momento em que há um edital publicado, que já há uma data para a prova ser realizada, a primeira fase, a prova objetiva, é importante, então, entender esse edital para direcionar melhor os seus estudos. E é isso que a Verbo faz, tentando auxiliar nesse tipo de situação, tá? Então, vamos lá. O que interessa, quantas vagas nós temos para juiz federal substituto do TRF da Primeira Região? Bem, pelo nosso edital, nós só temos uma vaga, uma única vaga. Calma, calma, não vai ficar desanimado. Rodolfo, uma vaga só, como é que eu vou ser aprovado em uma única vaga? Não, mas o edital deixa bem claro que, embora seja para preencher uma vaga, também vale para cadastro de reserva, que outras vagas podem aparecer durante o decorrer do certame. Então, isso é importante frisar, tá? Embora o edital, em um primeiro momento, preveja apenas uma vaga para juiz federal substituto, ele deixa muito claro que também é feito o cadastro de reserva e que outras vagas podem surgir no decorrer do certame. Aqui eu quero fazer um adendo com vocês que me parece interessante. Como vocês sabem, antes da mudança, né, na estrutura da Justiça Federal, ela era dividida em 5 regiões. 5 regiões. Você, por exemplo, tinha a segunda região abrangendo o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, a terceira região abrangendo Mato Grosso do Sul e São Paulo, a quarta região abrangendo Rio Grande do Sul, também tínhamos Santa Catarina e Paraná, a quinta região com alguns estados do Nordeste, e a primeira região, a mais ampla de todas, né, abrangendo muitos estados, não só do Centro-Oeste, do Norte, e também, né, inclusive do Sudeste, Minas Gerais. Acontece que nós tivemos um desmembramento da primeira região, foi criada a sexta região. Então, a sexta região, hoje, o TRF6, que abrange o estado de Minas Gerais, foi um desmembramento da primeira região. Obviamente, os magistrados que hoje estão no TRF6 antes eram do TRF1. Então, há uma quantidade de vagas muito grande, muito considerável em relação ao TRF da primeira região. E não só isso, ele ainda é a maior região. E por ser a maior região, em tese, é aquela que precisa de mais magistrados, mais servidores. Historicamente, quando são criadas, por lei, novos juízos federais, eles são divididos entre as várias regiões existentes. E, normalmente, a primeira região, por ser a mais extensa, é a que mais capta os novos órgãos jurisdicionais. E, havendo novos órgãos, você tem que ter mais magistrados. Então, o fato de o edital fazer menção a apenas uma vaga, isso não é para desanimar nenhum de vocês, tá? Nenhum de vocês. Esse concurso não vai acabar com apenas um aprovado tomando posse. Tenho certeza disso. Pode me cobrar depois, tá? Bem, mas continuando, ainda do início do nosso edital, é claro, aquilo que interessa a grande parte dos candidatos, grande parte mesmo, é qual seria o valor do subsídio. E bem no início, nas disposições preliminares, no item 1.3, tem dizendo que o valor do subsídio do cargo de juiz federal substituto no TRF da primeira região é de R$ 32.004,65. Então, esse é o valor bruto, 32 mil e uns quebradinhos, é o valor bruto. Você vai ter um desconto de 27,5% do imposto de renda. Eu que fui aprovado em 2002, eu ainda estou pelo regime antigo,
eu pago quase 16% de contribuição previdenciária, você, já pegando o regime novo, vai pagar menos, tá? Então, em outras palavras, você, como juiz federal substituto, se bobear, vai ganhar mais do que eu, como juiz titular, porque, afinal, a minha carga tributária é maior. Eu pago contribuição previdenciária com uma alíquota maior porque eu estou submetido a um regime antigo. E você provavelmente já vai entrar pelo novo, eu digo provavelmente, porque tem aqueles, às vezes, que já são concursados, carreiras federais, por exemplo, antes das mudanças que nós tivemos na Constituição quanto à temática previdenciária. Mas, enfim, temos aqui o subsídio de 32 mil, claro que de região para região, eventualmente tem diferenças de custo, né? O custo de vida, às vezes, numa capital é diferente do interior, às vezes tem questões envolvendo auxílio-saúde, mas são valores bem pequenos. Enfim, o grosso mesmo da remuneração é isso que está indicado no item 1.3. Também o nosso edital, ele prevê quem são os membros da banca examinadora. Nós temos, bem no início, no item ponto 2, temos o presidente da comissão do concurso, desembargador federal Marcos Augusto de Souza. Temos também, entre os membros efetivos, temos o desembargador federal Souza Prudente, que é diretor da Escola da Magistratura dessa região, o juiz federal Dirley da Cunha, o doutor Paulo de Souza Queiroz, representante do Ministério Público Federal, doutora Paola Aires Correia Lima, representante do Conselho Federal da OAB, e a doutora Suzana Borges Viegas de Lima, que também representa a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, é bom quando se tem o nome da banca, porque você já pode começar a pesquisar se eles têm trabalhos acadêmicos publicados, se tem, às vezes, aulas, vídeos disponibilizados há mais de 3 anos. Tem uma ressalva no edital quanto a isso, tá? Que eles não podem estar lecionando e, ao mesmo tempo, estarem como membros da banca examinadora. E temos até alguns suplentes, como José Robalinho Cavalcante, membro do Ministério Público Federal, José Cardoso Dutra Júnior, representante do Conselho da OAB, e também doutor Inês Lopes Matos Carneiro, representante da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, no Diário Oficial foi publicado tanto a banca examinadora, como também aqueles que são suplentes. No caso de desembargadores, como o presidente do concurso, da banca, como também o diretor da SMAF, tem uma vantagem, que você pode entrar no site do TRF da primeira região, pode colocar o nome deles, e você pode, então, fazer pesquisa temática, tá? Dependendo da banca que eles estiverem, você já consegue, se coincidir com a competência que eles estão exercendo, ter uma noção de como é o entendimento de cada um a respeito de alguns tópicos. E vejam, eu fui aprovado em 2002, nós já tínhamos internet, e eu fiz isso, eu cheguei a fazer isso no meu tempo de aprovação. Eu colocava desembargador tal, entrava no site do tribunal, copiava e colava algumas ementas, só para ter uma noção de como o magistrado pensava sobre alguns tópicos. Hoje eu poderia ter um pouco mais. Hoje você, inclusive, pode baixar arquivo PDF do acórdão, que você pode analisar quem o desembargador menciona. Às vezes, um desembargador que, em direito processual civil, ele lida muito, por exemplo, com citação ao professor Nelson Nery Júnior. Então, é uma hipótese. Outros casos também, que você também pode pegar envolvendo essa situação de membro da magistratura e tudo mais, isso acaba fornecendo, né, indícios de como seriam o pensamento deles. Então, só para ilustrar como isso pode ocorrer, ajudar vocês na elaboração. Interessante que nesse item número 2, fica muito claro que não podem participar da banca aqueles membros que, por exemplo, tiverem o exercício do magistério em cursos formais ou informais para ingresso na magistratura até 3 anos após cessar a referida atividade. Então, às vezes, desses nomes aqui, vocês vão encontrar aulas gravadas no YouTube e tudo mais, porém, tem que ser após os 3 anos, né? Se for dentro desses 3 anos, eles não poderiam ser participantes como membros da banca, eles poderiam ser impugnados. Mas, continuando, na nossa análise do edital do TRF da primeira região, ele prevê que nós vamos ter uma primeira prova objetiva, seletiva, e vamos ter uma segunda etapa com provas discursivas e também prática de sentença. E, inclusive, nesse item número 3.1, são mencionadas as cidades em que essas provas serão realizadas. A menção de que nós vamos ter prova do TRF1 na cidade de Belém, no Pará,
em Boa Vista, Roraima, Brasília, no Distrito Federal, Cuiabá, no Mato Grosso, Goiânia, no estado de Goiás, Macapá, no Amapá, Manaus e Amazonas, Palmas, Tocantins, Porto Velho, Rondônia, Rio Branco, Acre, Salvador, Bahia, São Luís, Maranhão e também Teresina, no Piauí. Todas as demais etapas, isso é só para a primeira fase. As demais etapas, então, elas serão na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Bem, então, pelo item 3.1, isso já permite ao candidato se organizar melhor. Ele, às vezes, mora em uma cidade de outro estado, então ele vai se organizar já pensando, hipoteticamente, qual seria o melhor estado em que ele pudesse prestar a prova. Às vezes, se for pouca diferença, até vale, talvez, você ir prestar numa cidade que você já está ambientado, já está conhecido. Por exemplo, às vezes, tanto faz a diferença para mim, se porventura eu vou fazer a prova, às vezes, em São Luís, no Maranhão, ou Teresina, no Piauí, às vezes, eu já conheço de viagem ou por parentes, já conheço a cidade de São Luís, já conheço onde fica o tribunal, onde vai ser realizada a prova, eventualmente. Você se sente mais à vontade. É que nem, por exemplo, jogo de futebol, você está no mando do campo, você já conhece o local. Isso pode parecer besteira, mas é importante. Eu, por exemplo, quando fui fazer a minha segunda fase, fui fazer minha prova oral, elas foram na sede do TRF da segunda região. Então, eu já conheci, eu moro no Rio de Janeiro já há muito tempo, nasci em Petrópolis, moro no Rio de Janeiro há muito tempo, eu me senti ambientado. Então, isso é importante. Às vezes você está numa cidade desconhecida, né? Dependendo da pessoa, além da ansiedade do concurso, ela também pode ficar um pouco insegura, né? Por estar num local desconhecido, sem amigos, enfim. Isso é muito pessoal. Mas, então, o item 3 deixa muito claro. Na primeira fase, nós temos algumas cidades em que a prova vai ser realizada e também nós temos a menção de que as demais todas serão realizadas em Brasília, no Distrito Federal. Também vale dizer que nessa primeira etapa, tá, a banca FGV, ela vai ajudar em todo o suporte necessário para a realização desse concurso, tá? Na verdade, a Fundação Getúlio Vargas, ela vai auxiliar nessa situação. Enfim, também seguimos na análise do edital, com alguns requisitos básicos à investidura do cargo, tá? Nós temos não só apenas a menção a como vão ser as provas, primeira fase objetiva, segunda fase discursiva e técnica de sentença, terceira, em caráter eliminatório, que você vai ter inscrição definitiva, sindicância, exame de sanidade física e mental, psicotécnico. Claro que assim, o meu psicotécnico ele foi feito há mais de 20 anos atrás. No meu tempo, o psicotécnico ele consistia em você responder sim ou não a, não vou lembrar direito, 50 ou 100 questões que você tinha que responder sim ou não. E me pareceu, pelo menos no meu tempo, que o psicotécnico ele era para testar a sua coerência. Então, uma hora vi uma pergunta séria, por exemplo, olha, eu como ser humano, às vezes tenho dúvidas de como devo proceder, sim ou não. É uma coisa razoável. Quem não tem dúvida em alguns aspectos da vida? Será que eu devo comer mais um doce ou não como um doce? Sim ou não? Você tem dúvida. Aí tinha uma pergunta, foi indagado sim, a pergunta mais ou menos assim, é, sempre odiei Chapeuzinho Vermelho. Eu, assim, não estou nem para Chapeuzinho Vermelho? Não, eu nunca odiei, não. Aí depois que sai a pergunta que não tem nada a ver, volta uma pergunta, sou uma pessoa que tem dúvidas. Aí eu assim, poxa, eles estão repetindo no psicotécnico a pergunta que foi feita anteriormente, talvez para verificar se eu tenho coerência nas minhas respostas. Então, não posso falar de como é feito o psicotécnico hoje, tá? Nem sou especialista na área, mas já que nós estamos analisando as etapas das provas, a primeira é objetiva, a segunda é discursiva com prática de sentença, e depois temos uma terceira etapa que aí sim é feita a inscrição definitiva, que tem essa sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física, mental e psicotécnico. Estou compartilhando aquilo que eu passei. E, inclusive, quando se trata desse terceiro momento de investigação social, de vida pregressa, eu sugiro, tá, que vocês, aqueles que têm redes sociais, todo mundo tem, mas que talvez usem com parcimônia. Dando um exemplo, juiz
não pode se manifestar sobre questões políticas. Não pode. Não é porque juiz é isentão, não tem lado, não é isso. É porque nós podemos ter competência eleitoral. Um juiz federal pode ter competência eleitoral, e em um caso como esse, imagina, eu vou ser juiz no TRE, e nesse momento você vai na minha rede social, eu estou falando só de um político, bem ou mal, resultado disso, gente, inclusive o CNJ vem desativando perfis. Então, honestamente, talvez na sua rede social é melhor desativar ou fazer um perfil tipo concurseiro, focado, uma coisa assim, foco na magistratura, desse jeito. Por quê? Porque é claro que você quer acompanhar dicas de professores, dicas de cursos, os artistas que você gosta de seguir, mas é muita exposição ali também. Às vezes a pessoa demonstra, por exemplo, nas redes sociais, comportamentos que não são adequados. Então fica essa dica também, nesse momento da investigação social da vida pregressa, costuma ser feita uma abordagem também nos perfis de redes sociais. Cada rede social tem um perfil diferente, né? Por exemplo, o Twitter parece que as pessoas vão lá, mas para falar mal de todo mundo, xingar todo mundo, bater boca. É um perfil. Botar ideia também. O Instagram é para tirar onda lá, que está viajando, que está comendo bem no restaurante, que emagreceu. O Facebook é para encontrar os amigos antigos, o pessoal com mais idade. O TikTok é dancinha dos novinhos. Cada um tem um perfil diferente, então, quer arriscar, arrisca. Eu sugeriria ter um perfil discreto em redes sociais, porque em dado momento no concurso isso vai acabar ocorrendo, tá? E nessa questão do concurso também, mais uma vez reitero, todo o aparato técnico de organização, de execução da primeira etapa, será feito pela Fundação Getúlio Vargas. Isso, mais uma vez, é reiterado no item 3.5 do edital de vocês. Bem, e aí, continuando, tá? O nosso edital prevê que a validade do concurso será por até 2 anos, prorrogável por igual período. Ele narra os requisitos para ingresso no cargo do juiz federal substituto, por exemplo, ser brasileiro nato ou naturalizado, ou de naturalidade portuguesa, amparada pelo decreto 70.391 de 72, ter menos de 70 anos na data da posse, detalhe, eu já dou aula já há mais de 20 anos, sou magistrado há mais de 20 anos, então conheço muitas histórias para contar. Eu conheço muitas pessoas que foram aprovadas para a magistratura e até outros concursos também foram aprovados com uma idade maior. Então, às vezes, candidatos com 60 anos, tá? Conheço mais de um, aliás, talvez até enchendo duas mãos, pessoas com mais idade que foram aprovadas. A idade por si só não é para desanimar. Então, existem casos assim de pessoas que, nesse momento da vida, conseguiram tempo, ou focaram, enfim, encaminharam para essa situação e acabaram sendo aprovados também. Tem que concluir o curso de bacharel em Direito, ao mesmo tempo também tem que ter atividade jurídica do período de 3 anos, contados da obtenção do grau de bacharel em Direito. No meu tempo eram 2 anos, tá? Então, já há algum tempo, colocaram em 3 anos, para que você tenha a experiência. Tem que estar kit com o serviço militar, se for do sexo masculino, kit com as obrigações eleitorais, estar no gosto de direitos civis e políticos, idoneidade moral, não ter antecedente criminal, ter equilíbrio psicoemocional, gozar de sanidade física e mental, enfim, isso tudo vai ser comprovado, né, durante o exame e tudo mais. O edital também fala em questões para vagas para aquelas pessoas que têm deficiência, tem um ponto próprio sobre isso daí, tá? Também fala da reserva de vaga a candidatos negros e pardos, tudo bem regulamentado, tudo certinho, como deve ser mesmo, tá? E na sequência, vamos lá, nós temos aqui, importante, né, para o candidato, no item 8. O item 8 fala, inclusive, aqueles que podem ter isenção de taxa de inscrição. Acho até uma coisa curiosa, porque muitos perdem o prazo para pedir a isenção de taxa de inscrição ou não instruem adequadamente o requerimento e depois entram na justiça para conseguir uma liminar para fazer a prova de graça. Muitos entram, inclusive, na véspera da prova. Isso é, assim, muito corriqueiro. Tá? Eu já trabalhei como juiz plantonista em véspera de concurso é domingo, eu estou na véspera no plantão, o que chove de candidato, querendo uma liminar para fazer a prova sem pagar, mas é aquilo, né? Às vezes tem argumento para tanto.
Mas esse concurso específico, ele prevê no próprio edital quem pode gozar da isenção de taxa de inscrição. E da mesma forma, ele também deixa claro, tá, que você deve ter todo o cuidado na hora de fazer o recolhimento da guia, de preencher os dados. Até eu achei graça quando eu li, porque às vezes o candidato é ansioso, né? Ele está ansioso, pô, saiu o edital, poxa, eu tenho que fazer inscrição, vou conseguir isenção, não sei se eu vou pagar. E até o edital consta quando o candidato ele acaba fazendo mais de uma inscrição e pagando mais de uma vez. Imagina, o candidato está nervoso, mas será que paguei mesmo? Será que eu inscrevia? Não, porque aqui saiu, mas eu não printei. Vou fazer de novo, porque não é toda hora que abre o concurso, o edital deixa claro. Se for detectado mais de uma inscrição da mesma pessoa, o que vale é a última inscrição. A última inscrição, e você não vai ter devolução de valores. Então, se pagou a mais, fez 2 inscrições com o mesmo nome, já era. Vale a segunda inscrição e o valor que você pagou a mais, enfim, fica para a União. E na sequência temos aqui a previsão de que a primeira etapa do concurso ela será uma prova objetiva seletiva, que vai ter duração de 5 horas, tá? Isso que eu estou falando com vocês é o item número 10 do edital. A primeira etapa do concurso é uma prova objetiva seletiva e ela vai ser realizada no dia 23 de julho de 2023. 23 de julho de 2023, 5 horas, a prova vai ser realizada em Brasília, tá? 23 de julho de 2023, 5 horas de duração, vai ser realizada das 13 às 18 horas, no horário oficial de Brasília. O horário oficial de Brasília é onde vai ser realizado os locais que nós já vimos anteriormente. O horário de 13 às 18 horas, no horário oficial de Brasília. É interessante, tá? Vou até repetir o nome das cidades de novo. Ela vai ser realizada em Belém, Boa Vista, Brasília, Cuiabá, Goiânia, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Salvador, São Luís e Teresina. 5 horas, 13 às 18 horas, horário de Brasília. Cada um tem o seu próprio organismo, já está acostumado de certas maneiras. Eu, há muito tempo atrás, eu ia fazer prova, segunda fase da magistratura, e eu tive aula, olha quanto tempo atrás, com o então desembargador Luiz Fux. Desembargador Luiz Fux, ele não era nem ministro do STJ, quiçá ministro do Supremo, desembargador Luiz Fux é o meu professor, e ele comentou, olha só, claro que numa prova de concurso existe o fator sorte, existe. Você está super preparado, mas às vezes cai uma pergunta que você não estudou, não se atualizou. Existe o fator sorte, mas ele dizia, quanto mais você estuda, você diminui a dependência do fator sorte. Ele também dizia, véspera de concurso não é para você ficar inovando. Então, se você está acostumado a ter uma determinada alimentação, siga essa alimentação, a sua rotina, não mude isso na véspera do concurso. Não, mas eu fico ansioso na véspera do concurso, vou tomar remédio. Esse remédio que você toma, você não está acostumado, se isso vai te fazer bem no dia seguinte. Tente não mudar, você tem que estar bem no dia seguinte, tá? E como vocês perceberam, de 13 às 18 horas. Às vezes você tenta se condicionar anteriormente, acordar cedo para fazer o seu café da manhã, para você almoçar, para às vezes se locomover para o local da prova, porque, vamos lá, é um período grande, né? 13 às 18, você no máximo vai levantar, às vezes, para ir no banheiro. Então, a sugestão é preparar o seu organismo para se alimentar bem, para aguentar essas horas de prova e também, se possível, tá? Levar água, todo cuidado com isso, levar água para beber na hora, levar material, o seu material, no caso, caneta, não leva apenas uma, leva vários, lápis, leva vários, tá? Borrachas, enfim, tudo que for necessário, você leva mais de um, qualquer problema que possa acontecer. Então, essa prova é das 13 às 18 horas, mas tem menção no item 10.1.2 que os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início da prova, ou seja, vão ser fechados meio-dia e 30. A prova começa a 1, mas os portões são fechados meio-dia e 30. Todo mundo já viu em rede de televisão notícias, né? Candidato perde o Enem, candidato perde o OAB, e fica o candidato chorando do lado de fora que perdeu, outros acham até graça. Enfim, não é o caso de vocês, o negócio é fazer prova, é ser aprovado. Então, fiquem atentos a isso, tá? O portão fecha meio-dia e 30, de acordo com o nosso edital. Os locais de prova, eles ainda vão ser indicados, tem até o site aqui para checar
no item 10.2 do edital, então tem ali a indicação, e essa prova objetiva ela é composta por 100 questões de múltipla escolha. 100 questões de múltipla escolha que são numeradas sequencialmente com 5 alternativas e apenas uma resposta correta. Então, a primeira fase objetiva, 100 questões para fazer em 5 horas, com 5 alternativas. Então, é interessante já ir treinando, né, esse formato de prova. Eu fazia muito, eu chegava às vezes, por exemplo, num sábado, ou seja, no final de semana, pegava a prova e simulava. Começava de 8 da manhã, meio-dia, 1 da tarde. Eu simulava exatamente o tempo de prova na minha casa. Ficava na mesa da sala, fazia lá e tentava depois checar se tinha ido bem, se tinha ido mal, para ver que bancas eu fui bem, onde eu errei, para que eu pudesse me ajustar quando fosse necessário. Enfim, então temos aqui que nós vamos ter as 100 questões, vamos ter essas 100 questões divididas em 3 blocos diferentes. 3 blocos diferentes. O bloco 1 vai ter 40 questões sendo, nesse bloco 1, direito constitucional, direito previdenciário, direito penal, direito processual penal, direito econômico e proteção ao consumidor. Certamente o aluno escutou, né? Pô, são 100 questões. Das 100 questões, 40 no bloco 1, provavelmente o aluno falou assim: direito constitucional, legal. Penal, legal. Processo penal, legal. CDC, legal. Ué, tem CDC na Justiça Federal? Tem, porque você tem relação de consumo, por exemplo, correntista com Caixa Econômica Federal, particular com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Então, nós temos proteção do consumidor. Mas dentro desse bloco 1 tem direito previdenciário, que nem todos gostam, eu não posso falar porque eu atuo em juízo previdenciário, competência previdenciária, já há mais de 10 anos. Também tem nesse bloco 1 direito econômico, também nem todos gostam de direito econômico, enfim. Eu sei que tem diferenças, mas às vezes vocês têm professores, têm autores que trabalham direito econômico, também abordando depois o aspecto de direito financeiro, direito tributário, enfim. Eu até conheço bons autores, bons professores, mas também é aquilo, né? São disciplinas, direito econômico principalmente, é uma disciplina que não tem uma oferta muito grande. Então, há uma dificuldade, né, de você ter no mercado profissionais, porque a oferta é muito pequena. De qualquer maneira, esse é o bloco número 1 com 40 perguntas. O bloco número 2, ele tem 30 perguntas, e ele fala de civil, que é uma matéria extensa, né? Processo civil, que é a melhor matéria do direito, processo civil, estou brincando porque é a matéria que eu leciono, que tem os livros publicados. Tem direito empresarial e tem direito financeiro e tributário. Então, esse é o bloco número 2. Isso é uma coisa muito pessoal, mas eu falo com sinceridade. Eu, pessoalmente, gosto mais do bloco 2. Do bloco 2 tem mais afinidade. Depois seria com o bloco 1, como eu acabei de apresentar para vocês. E, por fim, temos o bloco 3. O bloco 3, que tem mais 30 perguntas. Eu, pessoalmente, não sou tão afeto ao bloco número 3, porque ele fala de direito ambiental, direito administrativo, direito internacional público e privado e noções gerais de direito e formação humanística. No caso do bloco número 3, eu tenho uma afeição maior, até porque, eventualmente, tenho que lecionar sobre direito internacional público e privado. No direito processual civil, eventualmente, nós falamos sobre cooperação jurídica internacional, e esse tema, então, ele acaba sendo abordado. Um detalhe interessante, essa primeira prova objetiva, ela vai ser corrigida por meio de processamento eletrônico. Então, antes de você falar, eu marquei o cartão de resposta, entreguei, mas vai que manualmente o examinador corrigiu errado, não tem essa de manualmente. Isso vai ser corrigido por meio de processamento eletrônico, então fiquem muito atentos, tá? Para que o preenchimento seja correto. Eu, como professor, eu leciono numa faculdade, graduação em Direito, que ela também tem isso. Você, quando aplica a prova gerada pelo sistema, o sistema gera cartões de resposta, o candidato marca no cartão, para corrigir, eu tenho que pegar o celular, escanear o cartão, e quando eu escaneio o próprio aplicativo, ele já faz a correção. Então, é só para ilustrar, tá? Tecnologia está aí para isso. A correção é eletrônica. E tem a ressalva também, que vai ser atribuída nota 0
a questão que tiver mais de uma resposta assinalada ou se não tiver nenhuma assinalada. Também vai ser atribuída a nota zero quando a questão tiver emenda ou rasura. Então não adianta você, era letra B, aí botou letra B, mas depois bota a letra C, aí faz um X na letra B, já está anulado. Então vocês têm que ter todo cuidado no preenchimento do cartão, tá? Repito, se não tiver preenchido, nota zero. Se preencheu mais de uma alternativa, nota zero na questão. Se você rasurou, nota zero na questão, porque a correção é por processamento eletrônico. E também faz menção aqui, item 10.13, que o candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou de qualquer modo danificar o cartão de resposta, tá? Porque a partir daí isso pode gerar prejuízo para a impossibilidade da realização da leitura ótica. Então, eventualmente você leva água, enfim, toma cuidado com a sua água, a sua caneta, essa aqui que eu estou, por exemplo, eu já compro 20 canetas de uma vez. Caneta, você sabe, né? Eu deixo aqui, passa um filho, pega a caneta, passa a esposa, pega a caneta, passa a mãe, pega a caneta, passa empregado, cachorro, gato, todo mundo pega a caneta, então eu compro várias. Mas às vezes você está com uma caneta que, porventura, a borra. Tem que tomar cuidado com isso. Melhor já pegar boas canetas, bons lápis, tomar cuidado com isso, tá? Eu falo assim, com alguma experiência de quem já passou por alguns concursos, como é no dia a dia. Não vou deixar para mudar a minha alimentação na véspera, para chegar em cima da hora. Não existe isso. Para que estresse na hora de uma prova tão importante como essa? Enfim, e aqui também tem previsão de que aqueles que forem aprovados terão a divulgação do cartão de resposta. Só que isso não vai ficar disponível, tá? Muito tempo, não. Então, quem for aprovado vai ter a divulgação do cartão de resposta. Aqueles que não forem aprovados poderão consultar os que forem e vão verificar realmente se está correto, se não está correto. Então é importante, tá? Mesmo que você for eliminado, que você, pelo menos, analise os que passaram, se está tudo correto. E também, gente, eventualmente, até recorrer, né? Às vezes pode ter tido um erro na correção eletrônica, por que não? Pode acontecer, e você, eventualmente, pode até usar recurso, não só na questão da correção eletrônica, mas também em relação ao gabarito oficial. Muitas vezes o enunciado é feito assim, segundo orientação do STJ. Segundo orientação do STJ, então, pelo enunciado você já viu que não necessariamente a resposta é letra de lei, porque não existe só interpretação literal. Dou como exemplo em processo civil, artigo 537, parágrafo 1º, o juiz pode reduzir o valor das astrentes, das multas pecuniárias, que ainda vão vencer, mas é aquelas que já foram vencidas. A lei só fala das que forem vencer. O STJ tem orientação que pode reduzir retroativamente. Não quero entrar no âmago se é certo, se é errado, mas é só para mostrar que nem sempre a fria letra da lei pauta as decisões dos tribunais. Então, nesse ponto aqui, sempre cuidado com o enunciado da questão. Às vezes o enunciado é segundo o Código de Processo Civil. Opa, segundo o CPC, então tem que ser interpretação literal. Ah, é de acordo com a jurisprudência do STF. Beleza, então vamos estudar informativos para ver qual seria a resposta. Aliás, gente, importante, esses últimos concursos, eles têm cobrado não só decisões, jurisprudência, mas também aqueles precedentes vinculantes criados em recurso extraordinário com repercussão geral, criados, por exemplo, em IAC, incidente de assunção de competência, e RDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Portanto, fica a minha sugestão também, na semana da prova, tentem dar uma lida, principalmente do TRF da primeira região, do STJ e do STF, quais são esses precedentes vinculantes, tá bom? Temos aqui a previsão, no item 11.3, que é considerado habilitado para a prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 12 pontos no bloco 1, 9 pontos no bloco 2 e 9 pontos no bloco 3. Então, no mínimo, você tem que garantir 12 no bloco 1, 9 no bloco 2 e 9 no bloco 3. Tá? Mas também tem que, no mínimo, alcançar 60 acertos das questões dos 3 blocos. Então, você pode ter, por exemplo, 12 no bloco 1, 9 no bloco 2 e o restante todo no bloco 3. Não tem problema, você atingiu as notas mínimas, os patamares mínimos ainda foi 60%. E o item 11.3.1,
ele ensina como você faz o cálculo da nota na prova objetiva seletiva, como é feito esse cálculo final. Aí, para ser franco, aí nessa hora, para o item 11.3.1, a sugestão é você contratar um contador, ou então um amigo seu que seja matemático, para entender essa equação que eles estão apresentando aqui. Eu, se bobear, vou chamar até meu filho que foi aprovado agora no vestibular, na faculdade, porque ele teve que estudar essas coisas aí. Eu já não estudo essas fórmulas matemáticas há tanto tempo, mas tem uma equação aqui para saber como calcular o valor final nesse item 11.3.1 do edital. Estou falando em tom de prosa com vocês, tá? No item 11.3.3, tem menção que, para a segunda fase, se houver até 1.500 candidatos inscritos, vão ser classificados aqueles 200 que tiverem as maiores notas após julgamento dos recursos. Então, repetindo, se forem até 1.500 inscritos, você só vai ter os 200 melhores candidatos com as maiores notas após julgamento dos recursos. E se, porventura, forem mais de 1.500 inscritos, serão os 300 com as melhores notas após julgamento dos recursos. Curiosidade aqui, tá? Primeiro, eu, como comentei, fiz a minha prova, comecei em 2001 e terminou o concurso em 2002. O meu concurso foram mais de 3.000 inscritos. Então, vejam, 2002, prova para o TRF da segunda região, foram mais de 3.000 inscritos. Foram aprovados 31 candidatos, depois na prova oral. Eu acredito que a prova do TRF1 vai ter muito mais de 1.500. Até porque, vejam, anos atrás, juiz federal substituto, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais de 3.000 candidatos. E você uma prova para o TRF1, muito mais estados, Bahia, Amazonas, Maranhão, tantos mais estados, vai ter um quantitativo menor de inscrição, acredito que seja uma quantidade maior, tá? Então, tem esse ponto aqui para destacar com vocês. O concurso fala que até 1.500 são 200 candidatos, se for acima de 1.500 são 300, e nesse item 11.3.3 consta que é a nota aferida depois do julgamento do recurso. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi também fazendo uma prova, inclusive para o concurso que eu fui aprovado, porque fui ver a nota, passei da primeira fase. Passei da primeira fase. Aí eu estava conversando com um candidato. Na hora, né, não o conhecia antes, ele comentou, eu também passei, mas eu vou recorrer. Mas por que você vai recorrer? Você já passou? Não, mas eu vou recorrer porque às vezes eu consigo anular uma questão e ganhar mais pontos. Por quê, gente? Porque aqui está dizendo as 200 notas após o julgamento do recurso, as 300 notas após o julgamento do recurso. Às vezes você foi a nota de número 200, só que não recorreu. Outros recorreram e aumentaram a nota. E, por exemplo, você acabou caindo fora. Então, é algo que é importante o candidato pensar. Ele não deve ter receio de recorrer. Mesmo que ele tenha sido aprovado, ele tem que recorrer, dependendo, se tem argumento, para aumentar a sua nota. Isso também vale até para o final do concurso, porque você tendo uma pontuação maior, isso vai influenciar na sua colocação. E isso pode mudar a cidade em que você vai ser lotado. Sem fazer qualquer juízo de valor, tá? Sobre as cidades que vão ser disponibilizadas. Por exemplo, eu já conheci a cidade de Manaus, gosto de Manaus. Então, se, por exemplo, tivesse que escolher entre Manaus e uma outra capital, talvez eu fosse para Manaus. Não, mas olha só, mas aqui vai ser Belém e outra capital. Belém eu conheço, eu tenho parentes lá, tenho amigos, acho que eu vou para lá. Então, uma posição pode interferir completamente na escolha da sua lotação, porque isso vai seguir o critério, né, da classificação de concurso. Então, portanto, sempre bom, mesmo aquele candidato já aprovado, ele continuar recorrendo. E, aliás, gente, eu estou falando dessa questão de primeira região, mas eu quero também fazer um parêntese com vocês aqui, tá? Vocês podem ser aprovados no TRF da primeira região, mas, por exemplo, você mora no sul do país, você mora no sudeste, você mora em outro local, você já está acostumado com a sua vida, né? Toda a vida viveu, por exemplo, no estado de São Paulo, que é a terceira região. O que eu quero dizer é que, diferentemente do que acontece nos concursos para a magistratura estadual, você pode mudar de região.
Você pode passar para o juiz federal do TRF da primeira região e pedir para migrar para o TRF da sexta região, por exemplo. Tá? Às vezes pode ser até uma estratégia também, porque em tese o TRF6 é mais novo, então você migrando lá, quem sabe? Você não vira desembargador mais rápido também no TRF6. Então são estratégias que as pessoas criam, e eu conheço colegas de carreira mais antigos que se deram bem, viraram desembargadores antes da hora, porque saíram de uma região, foi para a primeira e agora desmembraram para a sexta região. Ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer, porque foi uma escolha de mais de 15 anos atrás. Mas aconteceu e, às vezes, acaba sendo desembargador mais rápido do que seria na sua própria região. Eu tenho, por exemplo, um colega de concurso que o nome dele é Frederico. Frederico, ele era do Nordeste, passou na segunda região, pediu transferência para a quinta região. Eu, na segunda região, demorei 10 anos para virar juiz titular. Ele, na quinta região, virou juiz titular, estou chutando, em 5 anos. E caiu na cidade que ele nasceu, que era a capital salvo engano, ele ficou em Recife, salvo engano, eu posso estar confundindo, Frederico Wilson. Ele ficou em Recife, então ele conseguiu passar na segunda região, transferiu para a terceira, teve uma agilidade maior, titularizou mais rápido do que eu na segunda região, e eu não estou acompanhando a carreira dele, mas provavelmente ele pode vir a ser desembargador pelo TRF5 antes de eu ser pelo TRF da segunda região. Pode mudar, pode aumentar o TRF2 e eu ser promovido, não tem como controlar muito isso, né? Mas então é só para destacar que, embora a prova seja do TRF1, você pode ser aprovado e migrar para o TRF, para outro TRF. O ideal é que você faça isso rápido, tá? Porque senão, se você demora 4, 5, 6 anos, quando você migra, você vai para o final da lista dos juízes substitutos. Então, se você passou no último concurso, migrou em 6 meses, você foi o primeiro colocado do seu concurso na tal região. Migrou para outra, você vai para o último colocado da lista de substituto. Mas aí, pelo menos, você está naquela região que gostaria, que você já tem os amigos, a família, etc. Mas, se você perde tempo com isso, aí acontece de você perder a antiguidade. E detalhe, eu não estou falando de permuta, não estou falando de permuta, é troca de região que eu estou falando, remoção para outra região. Isso acontece na área federal. Também temos aqui, dentro da análise do nosso edital, o item 11.4, que ele fala dos recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva. Como você deve agir para impugnar eventualmente o gabarito que foi fornecido, o que você pode fazer e como também realizar. O item 12, voltando um pouquinho, o item 12, eu tinha que falar dele, ele fala da realização da prova. Então, a gente já sabe que tem que chegar até meio-dia e 30 para fazer a prova, tá? E você tem que levar alguns documentos, isso fica muito claro no item número 12 do edital, que documentos é esse que você deve levar, para que você possa ser identificado e possa fazer a prova sem maiores problemas. Ainda também, esse item específico, o item 12, ele é bem extenso, bem extenso. Vocês devem ter muito cuidado na leitura desse item número 12. Ele deixa muito claro, por exemplo, que não haverá prorrogação para tempo de prova em nenhuma hipótese, que não vai ter segunda chamada para nenhuma hipótese. Por exemplo, ele também deixa muito claro que vai ter, no dia da prova, sistema de detecção de metais, também vamos ter isso, já está alertando já, ó, não é para chegar na hora, ficar constrangido, vai ter detecção de metais. Eu, por exemplo, eu caí uma vez, eu sou alto, eu tenho 1,89 m, caí e quebrei o braço. Quebrei o braço, eu tenho 11 pinos de metal aqui. Dependendo do local que eu passo, eles apitam. E até quando eu faço o exame, eu faço o raio-x, eu acho engraçado. Sem falar nada, às vezes do tórax, mas aparece um pedacinho no braço, os médicos falam assim, mas você está com o braço todo ferrado, botou um monte de pino, um monte de pino de ferro aí, não incomoda nada. Mas é só para mostrar que tem detector de metais também. E tem outros pontos aqui, especialmente o item 12.7, de eliminação de candidato. Item 12.7, será eliminado do concurso um candidato que, durante a realização da prova, se comunicar com outro. Se comunicar com outro
ou for surpreendido, portanto, fora do envelope porta-objetos. Aí aqui, você não pode conversar com outro candidato, importante isso, e você não pode ter, por exemplo, aparelho eletrônico, não pode levar para a prova aparelho eletrônico, como, por exemplo, máquina calculadora, agenda eletrônica, máquina calculadora, isso pode ter utilidade para a prova de sentença penal. Imagina uma sentença penal que você tem que fazer a dosimetria que são 3 etapas, segundo Nelson Gria, e na hora que você está fazendo a dosimetria, dá uma conta que gera dízima periódica. Mas aí são 12 anos, 3 meses e 20 dias, ou 21 dias e tantas horas. No meu tempo, a gente não podia também usar calculadora. E só tinha, na prova específica, a folha de pergunta e a folha de resposta. E a folha de resposta era folha em branco, sem pauta. Até acho que no meu tempo isso era um psicotécnico. A folha era branca mesmo, não tinha nem pauta para você escrever. E você tinha que entregar a folha branca com a folha de pergunta. Então, era necessário fazer o cálculo da dosimetria da pena mentalmente, porque se vai dar uma dízima periódica, em vez de eu botar 3 anos, eu boto 2 anos, só para facilitar a minha conta depois, já que eu não estou usando calculadora. Calculadora é vedado relógio de qualquer espécie, óculos escuro, protetor auricular, enfim, livros com anotações, régua de cálculo, impressos de qualquer material, inclusive código, legislação, qualquer acessório de chapelaria, como chapéu, boné, gorro, qualquer recipiente de embalagem que seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, etc. Arma de fogo. Então, tem uma série de questões aqui que, se vocês estiverem presentes, vocês podem ser eliminados, tá? Eliminados. Enfim, o próprio item 12.18.1, TRF da Primeira Região, a Fundação Getúlio Vargas, recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos mencionados no subitem 12.17 no dia da realização da prova, tá? Bem como o TRF, ele não fica responsável por perdas e extravios de objetos e equipamentos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos a eles causados. Isso é uma cláusula de responsabilidade que, inclusive, pode ser questionado na justiça, né? A validade da inclusão dessa cláusula. O item 13.1.4.1, isso já para a segunda fase, ele diz qual é o material de uso permitido. Então, já vamos pensar grande. Item 13.1.4.1, material de uso permitido, você pode ter legislação não comentada, não anotada e não comparada, código, decreto, resolução, instrução normativa, portaria, índice remissivo, exceto o índice remissivo contém um trecho, regimento interno dos tribunais e do conselho, importante, tá? Exposições de motivo, lei de introdução ao código. Olha, disso aqui pode ter alguma questão sobre competência interna do TRF1, importante conhecer o regimento interno, e me parece uma grande dica você levar exposições de motivo dos códigos, tá? O Código de Processo Civil, por exemplo, ele é um código relativamente novo. O edital está dizendo que você pode levar exposição de motivo do código. E essa exposição de motivo do CPC é uma aula à parte. Eles vão falar que o CPC propõe uma busca pela solução consensual, daí estimula, né, o consenso, a autonomia da vontade, cria uma audiência de conciliação e mediação, as convenções processuais. Gente, então é uma dica de ouro. O edital permite levar exposição de motivo do código. O de processo civil, eu posso falar com uma certa autoridade, ele realmente, ele às vezes dá uma aula a respeito de alguns assuntos. Claro que tem outros aqui que são proibidos. O item 13.1.4.2 prevê quais são os materiais proibidos, como código comentado, anotação pessoal, súmula, enunciado, aquele papo. Olha como estão cobrando os enunciados vinculantes, precedentes vinculantes. Vocês devem estar atentos a isso, tá? Enfim, livro de doutrina não pode levar, qualquer documento da internet, apostila, dicionário, computador, notebook, tablet, que vai similar, tudo isso vetado para você levar no dia da segunda fase. E se você for aprovado na primeira fase e na segunda fase, aí sim você vai para a terceira etapa. E na terceira etapa, de acordo com o item ponto 14, vamos para a inscrição definitiva. Olha que coisa interessante. Você, para ser inscrito de maneira definitiva, você tem que ter sido aprovado nas 2 etapas anteriores,
E é nesse momento da inscrição definitiva, é que você tem que fazer prova que já está formado há mais de 3 anos, há pelo menos 3 anos. Então, às vezes, você começa a prova, agora, a prova vai ser em breve, né, como nós vimos, e você vai começar a prova e realmente vai começar a prova, mas você só tem 2 anos e meio. O concurso não vai acabar em 2 anos e meio hoje. Ele não vai acabar ele vai demorar mais de 6 meses. Então, você vai fazer a primeira fase, vai fazer a segunda fase, sendo aprovado nas duas, nesse período você conseguiu os 3 anos. Os 3 anos são da inscrição definitiva, quando você já foi aprovado. E aí vem uma outra etapa, eu passei por isso, você fez a inscrição preliminar, fez a prova, passou, aí tem que fazer, botar mais documentação, levar certidões, e aí você vai, então, para a inscrição definitiva, quando você faz prova, né, mesmo do tempo de prática e tudo mais. E quando eu fui aprovado, o que eu achei curioso, que eu me recordo, que eu tinha que levar certidão e tudo, o período era muito pequeno, era muito corrido para juntar tudo, fazer prova e levar. Aquela coisa, eu tive que chegar no meu trabalho, olha, por favor, estou sendo aprovado para juiz, eles me deram 5 dias para arrumar certidão disso, daquilo, e tem que correr na Polícia Federal, tem que fazer isso. Entenderam no meu emprego, me liberaram 5 dias, foi uma corrida danada para conseguir toda a documentação, porque imagina, você está indo para a prova oral, não consegue fazer porque não preenche os requisitos da inscrição definitiva. Então, o candidato já é estressado, mas nesse momento ele fica nervoso, porque os prazos costumam ser pequenos para você conseguir tudo que eles querem. Então, até já pode, até preparando isso com antecedência, item 14.3, fotocópia autenticada do diploma de bacharel, certidão de declaração idônea, que comprova haver completado a data de inscrição 3 anos de prática, cópia autenticada de documento que comprova quitação de obrigação militar, título de eleitor, enfim, distribuidores criminais da Justiça Federal, Estadual, entre outros, folha de antecedente, tem os títulos definidos no item 16.3, que podem valer pontos para vocês, enfim, tem várias considerações aqui que vocês têm que juntar. E até aproveitando na questão da avaliação de título, tá? O que vale como título? E lembrando, isso vale, né? Ajuda você posteriormente no que se refere à classificação. Ponto maior, graças aos títulos, o meu concurso, o primeiro colocado, só ganhou do segundo por conta de título. Se fosse a nota bruta, o segundo colocado seria o primeiro. Mas os dois são excelentes, são dois bons amigos, não vejo há muitos anos que eles estão no estado do Espírito Santo, mas, enfim, título é importante. E não, nós temos aqui no item 16.3 o que seria títulos, tá? E vejam lá, 16.3, item 1. Vale como título você que já está como magistrado até 3 anos, 2 pontos. Acima de 3 anos, 2 pontos e meio. Mas, Rodolfo, o cara já é juiz e está fazendo prova para juiz? Acontece. Eu tenho um ex-aluno de graduação, ele passou para o TRF da terceira região, São Paulo e Mato Grosso. E ele queria vir para o TRF da segunda região. Só que antes dele vir para o TRF da segunda região, ele também passou para o TRF da segunda região, ele passou nos dois. Então ele passou ficou como juiz 1 ano lá, passou para o TRF2 daqui, veio para cá, não esperou fazer essa migração, às vezes demora. Então tem aqui tem menção de que tem casos, né, que você já tem algum cargo público, você já tem título de doutorado, título de mestrado, entre outros mais, artigo publicado, enfim, são vários tópicos aqui que vocês podem ser professor, isso já pode valer ponto para a classificação. No meu caso, eu me recordo, eu tinha artigos publicados, isso já gerou uma pontuação melhor. Enfim, meus caros, temos aqui, já caminhando para o final do edital, sem entrar nas disciplinas, a média final da classificação como é feita, esse é o item ponto 17, e depois, né, o edital termina no item 19, e passamos então a ter o anexo com os conteúdos programáticos. O que vai ser cobrado em cada disciplina, direito constitucional, direito processual civil, direito civil, mas enfim, aí isso já pode ser assunto, né, para um próximo encontro mais específico, dependendo do professor de cada matéria. No meu caso, eu teria autoridade para falar sobre direito processual civil. Para as demais, não, né? Afinal, estudei todas elas, mas há mais de 20 anos atrás. Agora, atualmente, tem reciclado, né? Até para lecionar, para dar aula sobre a matéria apenas direito processual civil. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Espero que essa abordagem do edital tenha esclarecido, tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, já sabe, pode encaminhar direto
para o perfil da Verbo Jurídico, ela me encaminha posteriormente, ela vai responder as dúvidas que vocês têm, e talvez, se quiser me seguir pelo Instagram, é Rodolfo_Cronenberg_Hartmann, sempre trazendo novidades em direito processual civil. Vou encerrar por aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu!